Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Aline. Vim aqui novamente trazer uma dica muito legal para vocês. A dica de hoje eu vou mostrar muitas atividades que vão auxiliar muito no desenvolvimento cognitivo da criança, certo? Então, são atividades variadas para trabalhar várias habilidades. Então, convido vocês a assistirem esse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal, deixe o seu like, compartilha também que vai ser muito útil para muitas pessoas e vai auxiliar muito o desenvolvimento das crianças neste momento, certo? Então vamos lá, gente. Oi, pessoal, tudo bem? Eu aqui de novo para compartilhar com vocês uma dica de atividades muito legais para quem quer desenvolver ainda mais o seu filho, né, cognitivamente, e para professores que querem atividades diferenciadas para estar melhorando, né, a entrega para os seus alunos, certo? Essas atividades vocês vão encontrar no site edufichas.com, certo? Eu já compartilhei outro dia na minha rede social, no Instagram, mas eu vou resolver fazer o vídeo e mostrar por que é tão interessante essas atividades, certo? Nesse site, ele é todo em espanhol, mas vocês vão conseguir aplicar com seus filhos sem nenhum problema, tá? Tem algumas não, mas a grande maioria sim, e eu vou mostrar para vocês, certo? Então, aqui nós temos cadernos para desenvolver diferentes tipos de habilidades. Nós temos aqui também algumas atividades que você pode estar utilizando para crianças com TDAH. Então, o professor ou o pai que sabe que o filho tem TDAH pode, né, que seria o transtorno de déficit de atenção, pode estar desenvolvendo com a criança em casa, certo? Então, vamos ver como são esses cadernos. Ó, algo muito importante, todo este material vocês podem vai ser baixado em PDF, tá? Então, vocês podem montar uma pasta e fazer, digamos assim, a seleção de quais atividades vocês podem estar desenvolvendo durante a semana. Por quê? Porque o ideal é que você vá sempre trabalhe com atividades diferenciadas, para que não fique algo muito cansativo. Então, você vai, por exemplo, vou trabalhar 1 hora com a criança. Então, você escolhe ali para aquele tempo atividades diferentes, né, para que você possa tornar o treino ali, o estudo, algo mais prazeroso, porque é muito importante, né, a criança se sentir bem naquele momento, certo? Ó, o primeiro caderno, nós temos aqui algumas atividades variadas para crianças a partir de 3 anos. Então, muito importante, além da a criança que já está ali na educação infantil, ela recebe sim todo o estímulo na escola, mas esse reforço em casa é muito importante também. Até porque quando o pai ou a mãe está ali fazendo junto com a criança, ela gosta de que, né, de que o pai está participando ou está vendo o sucesso dela, ter aquele reforço positivo, né, elogiando. Então, isso é muito importante para nesse momento do desenvolvimento, né, a questão socioemocional. Então, a primeira atividade aqui, ó, a gente vê para colorir somente a letra A. Então, aqui você vai começar a mostrar as letras para as crianças, a dizer, ó, esse é o A, por exemplo, se a criança já tem um nome que começa com A, você já pode dizer, né? E aí ela vai colorindo somente aquela letra que pede, certo? Então, ela é uma atividade de discriminação visual, mas ao mesmo tempo você está desenvolvendo a questão da linguagem. Então, tem várias ali com a letra I, com a letra O. Depois nós temos ainda uma atividade envolvendo o alfabeto, porque a partir dos 3 anos você vai estar, você já pode estar, a criança está construindo essa consciência, né, que o nome dela ali tem as letrinhas, né, algumas já vão até conseguir já assimilar com mais facilidade, mas se não, você vai entregando esse estímulo, porque quando chegar o momento para ela desenvolver, né? Porque a gente tem a questão da maturação do cérebro, né? Então, no momento que a gente vai estar preparado para isso, ela vai ter esses estímulos, então o cérebro vai conseguir fazer as associações, certo? Então, aqui essa atividade, ela vai selecionar as letras e depois vai ter que escrever o nome dela.
Então, aqui já a questão do treino da coordenação motora também já vai entrar. Este caderno aqui são de alguns desenhos para colorir. E aí nós temos as mandalas. Por que que as mandalas são tão importantes, não só para as crianças, mas também, por exemplo, para as pessoas até adultas, né? Que geralmente estava se fazendo muito para treinar a paciência e tal. Porque realmente a gente fica muito focado quando a gente pinta uma mandala, devido a detalhes e a seleção das cores. A criança aqui, ela vai trabalhar também os limites, né, que é muito importante, do desenho. Então, aqui ela tem vários tipos de mandala, muito, muito bonitinhas, né, algumas assim, já com unicórnio que elas gostam, tem várias. Então, vale muito a pena estar fazendo também. Este caderno de grafomotricidade, ele é muito importante. Por quê? Porque a criança ela tem que desenvolver bem a coordenação motora. Não somente essa atividade vai desenvolver a coordenação motora, né? Por exemplo, a gente tem a questão de trabalhar o recorte, a massinha de modelar, que é muito importante, mas também o tracejado, né? Tracejar e fazer essas linhas para que na hora que ela comece a desenvolver a escrita, essa habilidade esteja bem desenvolvida. Então, tem várias atividades para desenvolver a coordenação motora aqui. E tem umas também que elas, por exemplo, além de você trabalhar a coordenação motora, você vai trabalhar a questão das formas, certo? Então, aqui, ó, você vai mostrando para a criança, para ela que ela reconheça, né, que forma é e vai perguntando, enfim. E aqui nós temos também, essa aqui você vai trabalhar a questão das emoções, né, dos sentimentos. Essa aqui eu achei muito interessante porque, por exemplo, quem trabalha com criança autista ou o pai que tem um autista em casa que está nessa fase, eles vão desenvolver a coordenação motora, que é um desafio de muitos autistas, né? E também a questão de reconhecer as emoções. Então, é uma atividade que trabalha muitas habilidades, certo? Apesar de ser algo aparentemente simples, mas muito importante. Neste caderno, nós temos o labirinto dos números. Esse aqui eu trabalho muito nas minhas aulas com as crianças. Por quê? Porque trabalha a questão da sequenciação, né? A criança entender que existe uma sequência para os números, então para a criança que já está contando, ela vai seguindo, né? Então é muito importante. E também a questão da atenção, porque esse labirinto, a criança vai seguindo e chega um momento que ela vai ter que observar, então, para qual lado ela vai seguir, e às vezes a sequência não dá certo, ela tem que voltar. Então, assim, ó, fica extremamente focado nessa atividade e também trabalha a questão da sequência lógica. Então, é muito importante essa atividade e também eles gostam bastante. Aqui nós temos este caderno que é de escrita, ele está bem, digamos assim, ele está sendo sugerido para crianças que têm dislexia, certo? Mas, assim, eu, nas minhas aulas com crianças, que eu trabalho em língua portuguesa, crianças ali com 5, 6 anos, eu desenvolvo essas atividades, porque elas são atividades rápidas, né? Que isso é muito importante, você ter muita variação de atividades, porque o tempo de concentração das crianças, ele é menor. Então, por isso que é bem legal você ter várias atividades. E algo que eu posso estar falando como dica, não só para professores, mas para os pais também, é que, por exemplo, vamos supor que o meu filho está estudando determinado assunto, ou ele tem uma avaliação. Uma coisa que vai fazer com que ele aprenda muito mais rápido é você pegar aquilo que ele precisa saber e entregar de diferentes maneiras, certo? Por exemplo, ele está estudando o sistema solar. Então, você pode mostrar um videozinho, depois você canta uma música, depois ele pinta os planetas, depois ele faz os planetas com massinha de modelar, certo? Então, assim, ele vai fazer aquilo com diferentes coisas. Então, ele não vai ser algo cansativo para ele e ele vai estar memorizando. E sempre você vai perguntando também, tá? Então, eu sempre faço isso com os meus alunos nas minhas aulas e o resultado é muito satisfatório. Então, aqui você vai trabalhar discriminação visual,
né? A criança vai ter que pintar de rosa, né? Somente aqui a letra B. Então, assim, ó, além da discriminação visual, trabalha também a questão do foco e da atenção novamente. Então, que é muito importante para que a criança possa ter um aprendizado, né? Digamos assim, mais satisfatório, para que ela possa desenvolver ainda mais a questão da atenção, certo? Porque sem atenção ninguém aprende. Então, tem várias. Aqui, no caso, ele vai ter que circular somente a letra B. Então, é muito importante atividades desse tipo para crianças que estão iniciando a alfabetização. Este último caderno que eu selecionei está voltado para crianças, né, com TDAH, mas, na verdade, você pode fazer com qualquer criança, né? Ainda mais hoje que elas têm tantos estímulos, como celular, videogame, enfim, então elas geralmente sempre se tem um pouquinho de pouco foco nas atividades, então nunca é demais você estar desenvolvendo isso. Por exemplo, aqui, ó, nessa atividade, ele vai ter que circular somente a letra E, né? Então, ali ele vai fazendo, depois a gente tem aqui a questão trabalha muito a atenção e o raciocínio lógico também, né? Porque além de desenvolver a conta, ele vai ter que observar qual é a fruta e trocar e substituir ali no espaço para conseguir resolver. Então, tem várias atividades. Aqui, ó, também encontrar o bonequinho semelhante ali, né, o porquinho. Então, também é muito, muito legal. Essas atividades, assim, ó, um material fantástico. Então, gente, seria esses cadernos que eu selecionei, né? Lá no site tem muito, muito mais material. Vocês podem, o ideal é que vocês entrem ali com tempo, selecionem e também assim, ó, identificar qual habilidade eu preciso dar mais atenção para o meu filho, né? Porque o professor ele sabe, mas o pai também tem que saber. Por exemplo, o meu filho ele está super bem lá na questão do raciocínio lógico, mas na linguagem ele tem um desafio na coordenação motora. Porque o nosso cérebro, ele sempre busca fugir daquilo que nós temos mais dificuldade, certo? Então, assim, o ideal é que você trabalhe com o seu filho exatamente aquilo que ele tem mais dificuldade, né? Porque você vai perceber que é o que ele menos vai gostar. Mas aí você vai buscar fazer o quê? Atividades prazerosas e divertidas para que ele passe a gostar dessa habilidade, certo? Então, gente, esse era o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. E não deixem de se inscrever no canal, porque a gente vai trazer muito mais novidades para vocês, tá bom? Um abraço e até mais!